Aleluia. Há lugar na casa. Você pode falar isso? Há lugar na casa. Aleluia. Há lugar na casa. Então, se você... Acho que era bom acender aqui, senão fica escuro. Isso. O pessoal não consegue ler a palavra. Não é? Então, veja bem. Há lugar na casa. Que casa? A casa de Deus. Então, se você conhece alguém que está ferido pela vida, se você conhece alguém que está perdido nos descaminhos da vida, se você conhece alguém que está cansado, sobrecarregado, pode falar para essa pessoa assim, ó, vem para casa. Amém? Você pode falar isso? Vem para casa. Que casa? A casa do Pai, a casa de Deus. Esse é o lugar. Esse é o seu lugar. Amém? Estamos com algumas mensagens. Nós começamos uma mensagem domingo retrasado, uma série de mensagens chamadas Juntos para Pertencer. Pertencer ao quê? A quê? Ao corpo de Cristo. Mais especificamente, pertencer à igreja Salém. Amém? Pertencer aqui. Nós queremos que você pertença a esse lugar. Que você faça parte. Nós falamos algumas coisas. Eu queria fazer uma breve retrospectiva do que falei na primeira mensagem. Vai ser muito rápido. E entrar já nessa mensagem, que será: vamos juntos adorar a Deus. Amém? Então nós falamos, domingo retrasado, nós falamos que uma das estratégias de Satanás, você sabia que Satanás é o seu inimigo, né? Você sabia disso? Você sabia que você tem um inimigo, e esse inimigo é mais forte do que você. Não cai nessa historinha aí que o pessoal fala aí que você pode tudo, não, porque você não pode tudo, não. Quem pode é Deus. Quem pode é o Espírito Santo. Ele pode tudo. Então, se você não estiver com Deus, se o Espírito Santo de Deus não habitar em você, meu amigo, você está com problemas sérios. Então, você precisa estar na casa do Pai, e o Pai e o Espírito Santo habitar em você, para você estar bem. Eu sei aqui que a gente só tem gente assim. Amém? O Espírito Santo habita em você. Amém? Você pode falar isso: o Espírito Santo habita em mim. Isso quer dizer que eu sou casa de Deus. Amém? Então você acha que o inimigo vai poder contra a casa de Deus? Não. Então, se em algum momento ele se levantar contra você, você levanta a sua mão e fala: eu sou propriedade de Jesus. O sangue de Jesus Cristo me reveste. Amém? É isso. Nós somos propriedade de Jesus. Então eu falei que uma das estratégias de Satanás, que é o seu inimigo, é fazer você ficar sozinho. E eu contei aqui, tem um canal na net que acho que é Planeta Animal. É isso? Estão por dentro, né? É isso. E lá, nesse dia, eu estava assistindo, e eles estavam fazendo uma reportagem uma matéria sobre como que o leopardo, ele consegue caçar animais muito maiores do que ele. E ali mostrava uma coisa, e eu fiquei pensando naquilo. Mostrava um grupo, um monte de animais, eu não lembro que animal que era. Um monte vamos colocar, de zebras lá. Um monte de zebra. E o leopardo só espreitando. E você sabe que Satanás está espreitando você, né?
Você sabe disso? Ou não sabe? Então saiba disso. Ele está espreitando você. Então nesse filme, mostrava o leopardo lá espreitando os animais. E aí ele começa a correr em direção àquele grupo de animais, de zebras. E ele vai correndo, e elas vão correndo juntas. E aí ele vai se aproximando, e algumas vão se distanciando do grupo, até que uma fica sozinha. O que vocês acham que aconteceu? Hein? Já era, essa já era. Então a minha oração por você é que você permaneça junto para pertencer ao corpo de Cristo. Para você não ficar sozinho. Para você não ficar como uma presa fácil para Satanás. Então, fique firme. Então eu falei que quando nós estamos juntos, nós somos empoderados, não no nosso poder, é no poder de Deus. O Espírito Santo que está no Venâncio, está no Benê, o Espírito Santo que está em mim, está em você. Então nós temos força, temos poder, amém? Então, quando estamos juntos, somos empoderados no poder de Deus, amém? Aleluia. Outra coisa que eu falei, que quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos. Nos fortalecemos. Algo que é difícil para mim sozinho, quando eu estou junto com você, fica mais fácil. Amém? Quando nós construímos esse templo aqui, parecia algo impossível, mas nós nos juntamos, e nós estamos aqui hoje usufruindo disso. Então o que vai acontecer na sua vida é isso. O que você não pode é ficar sozinho, longe do povo de Deus, porque você não vai se fortalecer. E mais uma coisa que eu falei, que quando nós estamos juntos, nós nos tornamos melhores, amém? Porque o que eu tenho de dificuldade, você tem como algo que você tem habilidade em fazer. Então o que eu não puder fazer, você vai fazer. O que você não puder fazer, o outro vai fazer, e nós faremos, e nos tornaremos melhores, amém? Glória a Deus. Então hoje, eu queria falar com você sobre juntos para pertencer, dentro dessa série de mensagens, mas eu queria falar sobre o valor de adorarmos juntos, amém? Pastor, mas eu não posso adorar sozinho. Você deve adorar sozinho. Você deve adorar sozinho na sua casa lá, levanta de madrugada, adora ao Senhor. Você não precisa de música, porque adoração é tudo que eu faço para agradar a Deus. Tudo que eu faça que engrandeça o nome de Deus é adoração, amém? Então você não precisa de pessoas tocando música, cantando, não, isso é uma forma de adorar, mas você deve adorar a Deus junto com os irmãos. Isso vai ser muito bom para você. Não é gostoso quando você está aqui adorando a Deus, levantando sua mão, exaltando ao Senhor? É bom. Sabe uma coisa que Satanás tem feito nesses últimos tempos? É falar que não se precisa de igreja. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muita gente falar. Que igreja nada, não precisa de igreja. Igreja sou eu. Não, você não é igreja, você é membro. Tem gente que pensa que é igreja, você não é igreja.
A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo, partes do corpo. Então, para ter o todo, você precisa estar junto. Então, escolha um lugar para você adorar a Deus. Amém? No tempo da pandemia lá, tudo bem, as pessoas não podiam se mover, não podiam ir. Agora acabou isso. Vai para uma igreja. Se você estiver aqui perto, aqui do Jardim Popular, vem para a nossa igreja. Como nós cantamos aqui, nós queremos abraçar você. Agora, se você estiver muito longe e não puder estar aqui, vá para uma igreja que pregue sobre Jesus, que fale de Jesus. Outro dia eu estava conversando com uma menina que quer se batizar, tal, é aqui da igreja, mas só que ela mora longe. E ela fala para mim: pastor, mas fica difícil para ir na igreja. Eu falei: não, você precisa estar numa igreja. Não, mas eu gosto da sua igreja. Eu falei: tudo bem, mas você precisa estar numa igreja. Aí eu falei: procura uma igreja perto da sua casa, você me fala o nome dessa igreja, eu vou ver se ela é uma boa igreja, e você vai para lá, eu vou ligar para o pastor, vou falar com ele, e ele vai cuidar de você. Amém? Agora, se ela morasse aqui perto, eu não ia falar isso, né? Ia falar: vem para cá. Amém? E você que está aqui nos ouvindo, vem para cá. Você que está aí escutando a gente pelas nossas transmissões, é bom ter você na transmissão, mas nós queremos você aqui com a gente. Aleluia. Então, o valor de adorarmos juntos. Olha que coisa linda que Davi fala no Salmo 34, versículo 3. Olha que lindo que Davi fala: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Ele não fala: olha, eu vou exaltar a Deus e você exalta lá. Não, ele fala: juntos. Amém? Então eu quero exaltar a Deus junto com você. Vai ser diferente. Estando com você é melhor. Estar com você é uma experiência muito boa, quando nós exaltamos ao Senhor juntos. Amém? Que convite maravilhoso que Davi faz. E eu queria justamente discorrer aqui hoje e nós conversarmos como que nós podemos fazer isso. Como você pode fazer isso. E para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo 19. Tá bom? Nós vamos ler alguns versículos, não leremos todos, mas nós vamos discorrer sobre alguns assuntos aqui importantes, e que vai nos ensinar como que eu posso adorar junto na minha igreja. Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Não sei se está dando para ler lá. Está dando? Está bem fraquinho, né? Nós estamos numa campanha, viu, irmãos? Para nós trocarmos o nosso projetor. Nós vamos trocar esse projetor, em nome de Jesus. Então, se você está sendo tocado aí pelo Espírito Santo, depois fala com a gente. Fala: pastor, eu gostaria de ajudar. Tá bom? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 1 fala assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Quem escreve isso é Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo,
ele viveu algumas décadas depois de Jesus. Alguns estudiosos entendem que Paulo foi contemporâneo de Jesus, mas a história de Paulo é depois de Jesus. Primeira década, segunda, 30 anos depois que Jesus viveu aqui. E o apóstolo Paulo foi usado para normatizar aquilo que Jesus pregou. Então, para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo tem 13 livros escritos no Novo Testamento. Se nós entendermos que Hebreus também foi Paulo quem escreveu, alguns entendem que não, eu pessoalmente acho que sim, mas isso também não faz diferença. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Metade do Novo Testamento, pelo menos, foi Paulo que escreveu. E Paulo, ele escreve a essa cidade aí chamada Filipos. Por isso que o livro chama-se Filipenses, porque ele escreve para essa cidade chamada Filipos. Filipos ficava na Grécia. E ficava numa localização estratégica, porque ela era a entrada para a Europa. Então fazia ali o corredor entre a Ásia e a Europa. Filipos. E Paulo então inicia uma igreja ali naquele lugar, chamado Filipos. Lá em Atos 16:9, depois se você quiser olhar, Atos 16:9, fala que Paulo tem uma visão, quando ele está na Ásia Menor, ele tem uma visão, o Espírito de Deus traz uma visão para Paulo, no qual um cidadão da Macedônia fala: passa por aqui, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E aí Paulo se enche da graça, do poder de Deus e fala: eu vou para lá. Macedônia, então, era essa região que estava a Grécia. E ele vai para lá, e ele se encontra com uma mulher. Olha como as mulheres são importantíssimas. E tem gente que ainda fala que o nosso Deus é misógino. Deus sempre usou a mulher, sempre. Sempre. O nosso Deus é um Deus que ama as mulheres. E Paulo encontra uma mulher lá, chamada Lídia. E ele prega naquela cidade. E a primeira pessoa que abre o coração para Jesus é uma mulher Lídia. Aleluia! Porque o nosso Deus é um Deus de igualdade. Ele ama o homem e ama a mulher da mesma forma. Querem mudar isso, mas nós como cristãos nos levantamos e falamos: o nosso Deus é um Deus que ama todos. Aleluia. Então, Lídia aceita Jesus e convida Paulo para ir na casa dela. E aí entende-se que inicia-se a igreja de Filipos. Amém? Aleluia. Estou terminando já isso, só para você entender o contexto do que eu estou falando. Passam-se alguns anos. Paulo é preso, vai para Roma. E em Roma ele escreve essa carta que você está lendo aqui. Preso numa prisão, numa masmorra, Paulo escreve a carta aos filipenses. Isso que você está lendo aí. Paulo escreve para aqueles irmãos. A igreja havia crescido. Obviamente, quando se cresce, os problemas também aparecem. Então, apareceram problemas, e Paulo escreve. Mas uma coisa linda, né, nessa cidade, é que eles eram
amáveis. Paulo, inclusive, fala uma coisa interessante. Ele fala assim, que eles foram os primeiros que o ajudaram. Porque quando uma pessoa era presa, se ele não pudesse se sustentar naquela época, não tinha auxílio prisão não, viu, D'Água? Nesse tempo não tinha. Não tinha auxílio prisão não. Ou seja, se a pessoa não tivesse condições de sustentar, provavelmente ela ia morrer lá na prisão. E aí, Paulo precisava de sustento na prisão. Sabe quem o sustentou? Os filipenses. Então ele fala do amor que ele tinha por esse povo. Se você ler a carta de Filipenses, você vai ver do amor que ele tinha por os filipenses. Então ele escreve da prisão em Roma, ele escreve essa carta que nós estamos lendo agora. Amém? Amém? Deu para dar uma geral? Então tá bom. Então vamos lá para Filipenses agora, capítulo 4. Aleluia. Filipenses 4. Abre sua Bíblia. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia e não estiver dando para ler aqui, ajuda ele. O valor de adorarmos juntos. Como fazer isso? Filipenses capítulo 4, versículo 1, que nós lemos, fala: portanto, irmãos, a quem eu amo. Então, uma forma de você adorar a Deus, junto na igreja, junto com o povo de Deus, é você amar e demonstrar o seu amor pelos irmãos. Amém? Amar e demonstrar o seu amor pelos irmãos. Sabe, gente, o que tem de irmão dodói não é fácil, hein? É complicado. É dodói. O pastor fica pisando em ovos para não chatear. Não. Você tem que ser amoroso. Você tem que amar as pessoas. Você tem que amar as pessoas que estão sobre você. Não é porque ela é melhor, mas é porque Deus a colocou ali. Você tem que amar o seu irmão. E esse amar aqui não é o amor hollywoodiano. Não é esse amor. O amor bíblico, o amor da palavra, é o amor que é eu agir com boas intenções em direção a alguém. Amor é ação. Amém? Então ninguém pode falar que ama alguém na igreja e não fazer nada por ela. Por quê? Porque o nosso amor é baseado no amor de Deus. Amém? João 3,16 fala que Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que ficou sonhando com os irmãos. Ficou sonhando com as pessoas lá embaixo. Não. O que ele fez? Deu. Ou seja, por conta desse amor, ele tomou uma atitude em direção ao objeto do seu amor. Então você ama seu irmão, então tome uma atitude em direção a ele. Eu lembro alguns anos atrás que tinha uma pessoa na nossa igreja, uma irmã na nossa igreja, que estava passando por uma dificuldade muito grande financeira. E ela tinha alguns filhos, 2 filhos. E um dia ela falou que os filhos, a gente conversando, falou que eles estavam com muita vontade de comer uma pizza. E eles não podiam como, não sabiam como fazer. Passou algum tempo, eu e a Ivete, nós ligamos para uma pizzaria, mandamos uma pizza para ela lá. Amém? Pegou a dica? Pode mandar, Rua Amor Perfeito, 425. Amém?
Amém? Estou brincando, mas você entendeu. Amar é eu agir de uma forma benéfica em direção a alguém. Amém? Então, para eu adorar junto na minha igreja, eu preciso amar. Amém? Glória a Deus. Versículo 2, olha o que fala. Filipenses 4:2 fala assim: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Quem era Evódia e Síntique? Duas irmãs, Síntique. Duas irmãs na igreja. Irmãs abençoadas. Ajudaram Paulo, se você ler aqui, no início elas ajudaram. Talvez Paulo precisava visitar alguém, as irmãs falavam: pastor, eu vou com você lá, vamos lá, vamos lá. Mas aí o tempo passou, Paulo vai para outras igrejas, e aí falaram para Paulo que essas irmãs estavam em discórdia, estavam brigando, estavam tendo problemas. Graças a Deus que aqui não acontece isso, né? Mas lá acontecia. E então Paulo fala para elas assim, ó, fala para a pessoa que estava dirigindo a igreja, fala para eles assim, ó, fala para Evódia e para Síntique que vivam em harmonia. Então, para você adorar junto na igreja, você precisa promover a unidade na igreja. Amém, querido? Se eu não posso falar bem, é melhor eu não falar. Ora. Mas fale com amor com as pessoas. Amém? Se você percebe que alguém está fazendo algo contrário à palavra de Deus, ore por ela. E depois, ungido pelo Espírito Santo, tente ajudar aquela pessoa com amor, promovendo a harmonia. Amém? Sem piadinhas. Sem piadinhas. Porque uma pessoa, ou duas, ou três, estão fazendo algumas coisas que não são como devem ser feitas. Sem piadinhas. Ore por ela. Se puder ajudar, ajude. Mas promova a unidade. Amém? Porque a unidade é eu ser como Deus. Porque Deus é uma unidade perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então, quando eu estou em unidade, eu estou me assemelhando ao meu Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 3 e 4, vamos ler lá. Filipenses 4, versículos 3 e 4. Fala assim: sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Amém. Então, para eu adorar junto na minha igreja, eu preciso ser um instrumento de reconciliação entre os meus irmãos. Instrumento de reconciliação. É eu fazer tudo para que as coisas fiquem bem. É eu estar perto para levar uma palavra de direção. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas estão precisando simplesmente de uma direção. E sabe o que acontece hoje em dia?
A gente fica com medo de invadir a privacidade das pessoas e a gente não fala nada. Fica quieto, né? Então, precisamos entender que quando alguém for falar comigo e eu estou precisando de uma ajuda, eu preciso aceitar essa ajuda. Que aquela pessoa quer trazer a minha reconciliação. Amém, queridos? Aleluia. Versículo 5 fala assim, Filipenses 4:5 fala assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Ser amável, amém? Ser amável não significa passar a mão na cabeça. Ser amável significa demonstrar o amor, amém? E quando nós demonstramos o amor para os nossos filhos, muitas vezes a gente precisa falar para ele, falar assim, ó, não é assim, melhor você fazer desse jeito, vai dar certo. Pega na mãozinha dele lá e fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, é melhor por aqui. Então é isso que precisamos fazer, sermos amáveis, amém? Versículo 6 fala assim, olha o que fala o versículo 6, o versículo 6 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade é uma mentira. A ansiedade, ela nos leva a querer viver as coisas no tempo errado. A ansiedade é eu querer viver o amanhã hoje. Não aconteceu, mas eu queria que acontecesse. Ansiedade é eu querer tomar o controle das mãos de Deus e puxar para mim. Então a palavra de Deus fala, nos dá uma orientação, fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração, pela súplica e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Terminamos o jejum essa semana, fizemos o jejum, encerramos hoje. No final do culto nós vamos orar por aqueles que fizeram. E nós colocamos diante de Deus. Então a nossa função é colocar diante do Senhor. A quem vai fazer? É Deus. Quem vai abrir as portas? É Deus. Quem vai curar? É Deus. A nossa função é apresentar em oração diante do Senhor. Amém? E o versículo 7 fala assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, paz de Deus, não é a nossa paz, não é a sua paz, é a paz de Deus. É o Senhor que vai colocar no seu coração essa paz. Amém? Concluindo então, qual é a minha sugestão para você? É que você se junte a nós, pertença a esse lugar, e você adore a Deus. O seu Deus é todo poderoso. É isso. Olha o que Ele faz, algumas coisinhas que Ele fez em você, e você nem se atenta para isso. Algumas coisinhas. Ele colocou
10 bilhões de estrelas na nossa galáxia. 10 bilhões. Amém? Mas não parou por aí. E 100 bilhões de galáxias no universo. Esse é o seu Deus. Amém? Esse é o seu Deus. Outra coisa que ele fez: todo dia 10 bilhões de células são renovadas no seu corpo. Você já sentiu isso? Eu nunca senti, mas isso acontece. Você já imaginou isso, gente? Todo dia 10 bilhões de células são renovadas no nosso corpo. Para quê? Para você viver melhor. Mais uma coisa que Deus faz: Deus moldou, Deus projetou o seu cérebro. 10 porções de massa cinzenta, e lá dentro ele colocou de 75 a 100 milhões de células nervosas, e cada uma com conexão com 10 outras mil células nervosas, para você ser isso aí que você é. Esse é o Deus que nós servimos, que você serve. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. Esse Deus, Ele colocou uma bomba que fica bombeando sangue dentro de você. Meio litro de sangue por minuto. 24 horas por dia. Quando você dorme, essa bomba não desliga. Graças a Deus, né? Mas por que ela não desliga? Porque o seu Deus falou para ela não desligar. Aleluia. E olha, esse Deus tão poderoso, tão grande, Ele decidiu morrer por você. E decidiu habitar dentro de você. Então é por isso que a gente está te convidando a pertencer a esse lugar e adorar a esse Deus. Amém? Você pode abaixar a sua cabeça, nós vamos orar. Glória a Deus. Eu queria perguntar, antes da gente orar, pode ficar de olhos fechados. Se alguém hoje quer renovar essa relação com Deus, fala: Deus, eu quero renovar a minha relação contigo. Venha, entra no meu coração. Alguém aqui hoje quer fazer isso? Levante sua mão. Levante sua mão. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Essas pessoas que levantaram a mão, levanta a mão. Eu não vou pedir para você vir aqui. Levanta a sua mão. Nós vamos orar com você. Amém? Então, amorzinho, olha atrás, ora com ela. Aqui. Amém. Glória a Deus. Pastor Edivaldo, ora com o Beni ali. Mais alguém quer falar isso? Falar: ó, Jesus, ó, eu quero renovar a minha relação contigo. Mais alguém? Então vamos orar. Ora. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua grandiosidade, mas mais que isso, Senhor, obrigado porque o Senhor vive em nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, você que está nos ouvindo, assistindo essa programação, se você quiser fazer isso, faça agora. Fale aí onde você está, fala assim: Senhor Jesus,
eu quero renovar a minha relação contigo. Entra na minha vida, muda o meu coração, entra em mim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Eu queria chamar as pessoas que fizeram o jejum. Vem aqui, nós vamos orar, vamos agradecer. Vocês que fizeram isso, entregaram sua vida a Jesus hoje, renovaram, glória a Deus. Se vocês quiserem depois conversar com a gente, estamos à disposição, amém. Olha que grupo bonito, né? Glória a Deus, amém. Olha que lindo. Fiquei surpreso agora, hein? Pensei que, eu sabia que tinha um grupo bom, mas não, nem tanto. Que bênção, hein, pastor Marcos? Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Pai querido, nós agradecemos por esses irmãos que se colocaram na brecha, que deixaram, Pai, momentos da sua vida para ser instrumento nas tuas mãos. Pai, abençoe cada um. Tu sabes o que cada um fez, por que orou, o que colocou diante de ti. Então, Pai, nesse momento, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, não porque elas fizeram um sacrifício, porque o Senhor fala na sua palavra que o Senhor não quer sacrifício, mas que o Senhor quer obediência. Mas que, ó Deus, essas pessoas sejam, Senhor, abençoadas. Tua palavra diz que o que nós plantamos, nós semeamos. Então que elas semeiem aquilo que elas plantaram. Elas plantaram, Senhor, a confiança em Ti, plantaram um jejum a Ti, que elas semeiem, Pai, que elas colham o que ela plantou, no nome santo de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome de Jesus, amém. Eu queria que vocês agora, que estão aqui na frente, levantem suas mãos, e vocês vão fazer uma coisa que muitas vezes é só o pastor que faz. A bênção apostólica geralmente é só o pastor que faz, mas eu sinto no meu coração você me ajudar nisso, amém? Vem aqui, amor, amém? Então vamos lá, vocês podem falar comigo isso? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz que excede a todo entendimento. Guarda o seu coração em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Eu falei que para o Senhor que eu só falaria se o Gerson me chamasse. Falei, Senhor, eu só vou falar se o Gerson me chamar. Se ele não me chamar, eu não abro minha boca. Porque às vezes a gente tem amor no coração e a gente está querendo falar, alguém é nosso, não é Deus que está mandando falar. Então algumas pessoas eu já disse, olha, eu tinha vontade de te falar isso, mas Deus falou que não era ele, era eu. Então eu fiquei de boca fechada. Mas agora, desde o início, eu quero pedir para o louvor cantar aquela música. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quero que vocês toquem essa música agora. Amor, eu quero que pegue o óleo da unção. Eu chamo os pastores para ficar aqui na frente. Vocês que estão aqui podem ir. Os pastores que fiquem aqui na frente, todos os pastores. Quero que toda a igreja vai passar enquanto nós estivermos cantando essa parte. Quem já pisou, tá bom? Só nessa parte. Toque, cante essa parte. Enquanto todos os pastores estiverem aqui na frente, nós vamos... Toda a igreja vai vir.